A gente tem noticiado os casos de feminicídio que aconteceram no DF em 2023, foram 25 até agora neste ano. Nova Brasil FM Brasília está com uma campanha no ar, rodando aí para você também sempre, contra o feminicídio. E a gente conversa com a Beatriz Figueiredo, ela que é perita criminal da Polícia Civil, diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística do DF e autora do livro Feminicídio, Perícia Criminal e Valor Jurídico da Prova Material, que vai ser lançado hoje aqui em Brasília. Beatriz, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. A gente que agradece. Esse lançamento acontece hoje aqui em Brasília. Qual que é a importância desse livro nesse contexto e nesse momento que a gente vive de alta dos casos de feminicídio, de muita violência contra a mulher? Tivemos 17 casos no ano passado de feminicídio, neste ano já foram 25, a gente tem histórias absurdas sendo contadas. Tivemos recentemente, inclusive, uma agente da Polícia Civil que foi morta pelo ex-companheiro. Ganha mais peso a importância desse livro nesse contexto que a gente está vivendo? O assunto, ele infelizmente é recorrente, né? E aí os números alarmantes chamam a atenção para como esses casos precisam ser discutidos. O livro, ele tem dois momentos, basicamente, né? Um deles é para falar sobre as bases estruturais que nos levam a ter esses altos índices de violência contra a mulher, lá desde o nosso momento de formação enquanto sociedade, né, as mulheres escravizadas, as mulheres indígenas, até os momentos atuais. E ele é voltado para a perícia, mas também para todos os outros agentes, aí, os operadores do direito, porque esse tipo de crime, ele acontece na maior parte das vezes em ambiente íntimo, né, no foro íntimo ali. Então você tem a mulher que já está morta e você tem a versão do autor, que é o único ou quase única pessoa que presenciou aquela cena. Então a importância da perícia é comprovar materialmente que aquele caso ocorreu por questão de gênero, né? A gente sabe ainda as disputas de narrativas jurídicas que existem no Brasil, considerando um sistema penal que, como reflexo da nossa sociedade, tende a ser muito machista. Então a perícia criminal, ela vem para respaldar materialmente esse processo jurídico, né? Dizendo e comprovando através de evidências e indícios que aquele crime se deu por questão de gênero. Interessante você trazer essa visão que muitas vezes a gente não para refletir quando a gente noticia ou ouve notícias de casos de feminicídio, que num primeiro momento o que você tem, na grande maioria dos casos, é a versão do autor do crime, né? Porque a vítima já morreu, se esse crime não foi cometido diante de familiares ou, enfim, em um ambiente público, a gente sabe que a maioria desses casos acontece dentro de casa, realmente é a versão que se tem até que a perícia evidencie e traga ali materialmente tudo o que acontece. Você traz, Beatriz, nesse livro, o passo a passo dessa perícia, traz aí a importância desses trabalhos feitos pelos peritos para que esses casos não fiquem somente ali nos dados oficiais. Explica um pouco de como que você conta essa história. Então, na verdade, eu fiz uma análise. A gente, no Brasil, tem publicações muito, muito incríveis sobre feminicídio, mas muito voltado para a área sociológica, né, para a área acadêmica, de pensar no fenômeno de morte de mulheres. E a gente tem publicações muito incríveis também falando da parte do julgamento, mas eu, como consumidora, sentia falta da parte técnica mesmo da perícia, né, pela ausência de análise sobre esse viés. Então eu peguei, na verdade, todos os vestígios possíveis de serem encontrados numa cena de crime e analisei eles sobre essa ótica do gênero. Então, mesmo que você tenha comprovação de que aquela pessoa, aquele homem foi o autor do assassinato, por exemplo, ele pode, no curso do processo penal aí, trazer diversos atenuantes, dizer que aquela mulher não sofria violências recorrentes, que aquele foi um ato isolado e com isso tentar diminuir a pena, né? Uhum. E a perícia criminal, muitas vezes, a gente consegue comprovar que não, né? Que aquela mulher, ela estava vivendo sim um ciclo extenso, longo, prolongado e repetido de violências domésticas, né? Ou diversos outros agravantes, né? A gente consegue comprovar as violências simbólicas ali, esse autor, antes de matar a mulher,
ele mata, por exemplo, um animal de estimação para causar sofrimento anterior, prévio a ela, né? Ou ela pode ser vítima de violência patrimonial, a gente consegue comprovar isso pelas nossas perícias ali da parte de contabilidade. Ela pode ter recebido ameaças, ela pode ser vítima de outros crimes, como stalking, violência de gênero online, né? Do revenge porn, então ele pode ter divulgado aí fotos dessa mulher. Então todo esse arcabouço da perícia, ele serve para ilustrar que aquele caso, né, aqueles casos, eles são de fato em decorrência do ódio à mulher, né, a condição de ser mulher. Beatriz, obrigado pela tua participação aqui na Nova Brasil FM. Eu te perguntaria o seguinte, o que pode ser feito para a gente tentar frear essa escalada de feminicídio? A gente está aqui desde o início do ano, praticamente semanalmente, trazendo algum caso de violência doméstica. A gente vê os entes públicos, o governo, lançando campanhas de conscientização, a gente fazendo a nossa parte aqui também na Nova Brasil com essa campanha que a gente lançou na semana passada. Mas há algo pelo teu olhar que a gente possa fazer ainda mais para a gente tentar mudar um pouco essa trajetória que a gente está vendo assustadora aqui em Brasília? É uma pergunta complexa porque ela tem respostas complexas, né? A gente não tem um único caminho. A gente tem basicamente dois caminhos que tem que andar em paralelo. O primeiro é, de fato, para os casos que já ocorreram ou que ainda vão ocorrer, você ter uma investigação célere, você ter um comprometimento das forças de segurança pública na punição daquele suposto autor. E um outro aspecto perpassa aí várias áreas da nossa sociedade, né? A principal delas é falar de educação, e principalmente da educação de quem está matando, né? Eu vejo muitas reportagens, projetos e programas falando como as mulheres podem se proteger. Isso é importante também, né? Mas basicamente está ensinando como a mulher tem que sobreviver, ao invés de falar para os homens que eles não podem matar, né? Então me preocupa muito quando eu vejo esse tipo de discurso. Não, a mulher não tem que andar à noite, a mulher anda sempre com guarda-chuva, tenta prender o cabelo para dificultar um homem de te puxar. Eu acho que a gente tem, de fato, que falar sobre a segurança das mulheres, mas a gente tem que trabalhar principalmente com os homens, né? Para eles entenderem, de fato, que certos tipos de comportamento que eram propagados anteriormente não serão mais aceitos, que as mulheres elas começaram a entender o real papel delas enquanto sujeitas detentoras de direitos, e que esse tipo de violência ele não vai passar impunemente, né? E enquanto sociedade é muito dar esse apoio, né? Parar com esses discursos de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente tem que meter a colher sim. Se você conhece alguém, se você convive com alguém que está em algum relacionamento que você desconfia ali que pode ser abusivo, que pode ter começado a dar sinais de abuso, seja uma rede de apoio para essa mulher, ofereça ajuda, ofereça oportunidades. E eu acho que isso também passa por um outro caminho, que é a gente realmente fortalecer as mulheres como um todo, né? Consumir mulheres, empregar mulheres, que com isso a gente consegue dar a essas mulheres condições de educação, de entendimento e de autoconhecimento para detectar esses relacionamentos tóxicos já desde o início e conseguir sair desse ciclo de violência, né? Muito bem, agora são 8h32. Beatriz, antes de eu te perguntar como que as pessoas podem achar, comprar o seu livro, mais detalhes sobre o lançamento, você analisou os casos de feminicídio que aconteceram aqui no DF, você tomou eles por base as perícias que foram feitas aqui, das quais você participou, ou é um livro um pouco mais global, um pouco mais teórico? Como eu falei, ele tem esses dois momentos, né? Eu tenho a parte teórica anterior, porque para falar de crime de gênero, por exemplo, eu tenho que dizer o que é gênero, né? Para falar sobre machismo, eu tenho que explicar antes o que é patriarcado. Então eu trabalho antes essa parte teórica, venho trabalhando a parte de estatísticas, né, de mostrar como é que esses casos acontecem no Brasil, e o caminho legislativo que a gente percorreu até chegar à Lei Maria da Penha, que é o primeiro normativo significativo que a gente tem aí para tratar de violência contra a mulher, até chegar no feminicídio e depois o que a gente tem de legislação, até chegar na parte pericial mesmo. Eu sou perita criminal aqui do DF há 10 anos, né? Sempre trabalhando com locais de crime, então acompanhei desde antes da lei do feminicídio ser promulgada a morte dessas mulheres. Então ele é um livro que também traz fotos de casos, né, obviamente nunca identificando aí qual foi o caso e muito menos a vítima, né, sempre preservando essa identidade da vítima, mas é um livro completamente, ele é todo ilustrado e ele traz casos reais, né, porque a ideia é que ele exerça um trabalho técnico também, né, para peritos do país todo.
Muito bem, então vamos lá, dar o serviço completo para quem está nos ouvindo aqui na Nova Claro. Brasil, do lançamento, como que as pessoas podem adquirir esse livro, enfim. Hoje o lançamento é um evento restrito, né, porque vai ser dentro do Instituto de Criminalística, então vão estar ali autoridades da segurança pública, do meio acadêmico, defensores, promotores, mas o livro já está à disposição para pré-venda no site da editora Millennium, né, ele já está lá inclusive com desconto antes do lançamento, e entrega para o Brasil todo e ele já está à disposição para venda. Muito bem, 8h34. Essa foi Beatriz Figueiredo, autora do livro Feminicídio, Perícia Criminal e Valor Jurídico da Prova Material. Ela que também dirige a Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística do DF. Beatriz, um excelente lançamento, sucesso com o livro. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Obrigada, bom trabalho para vocês aí. Obrigada pela oportunidade.